Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Passando para responder uma pergunta que apareceu lá no FAQ Vibe. Eu julgo que essa pergunta requer uma resposta mais densa, né? Então, a Jeane perguntou: o que Jesus quis dizer com não passará esta geração, em Marcos 13:30? Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Como eu disse, não é um texto fácil, é um texto de linguagem apocalíptica. Há vários tipos de linguagens em que a Bíblia foi escrita, e assim como Daniel, como uma parte de Pedro, como esse capítulo aqui e o livro de Apocalipse, há uma porção da Bíblia que tenta nos remeter, ou aparentemente nos remete a questões futuras. Em primeiro lugar, Giane, eu já vou responder uma parte dessa pergunta dizendo o seguinte: muitas pessoas olham para a literatura apocalíptica e tentam pegar a literatura apocalíptica e fazer uma previsão do que acontecerá. Esse não é o objetivo da literatura apocalíptica, se nós levarmos em consideração uma boa exegese, ou seja, um bom entendimento do que o texto quis dizer para os seus intelectores originais. Nós temos que levar em consideração que o objetivo dos autores, quando eles escrevem de maneira apocalíptica, de maneira profética apocalíptica, é encorajar os seus interlocutores. O objetivo do livro de Apocalipse é mostrar para os seus interlocutores que eles podem confiar que as dores virão, que dias ruins virão. No entanto, eles podem confiar no Senhor. Esse é o objetivo. Não tem nada de misterioso, eu gosto muito de dizer isso, que, por exemplo, o livro de Apocalipse não tem nada de mistério no livro de Apocalipse. A forma como foi escrita, a linguagem que foi escrita, o objeto que foi escrito são muito claros. Aliás, não tem nada na Bíblia que esteja em oculto. Tudo foi claro, tudo precisava ser revelado, foi revelado. Então, fique tranquilo em relação a isso. Ou seja, o texto fala por si mesmo. A gente não precisa procurar nem no passado, nem no futuro. Temos que procurar no seu contexto. Portanto, não basta para nós, Giane, ler apenas o versículo 30. Nós temos que ler o capítulo inteiro. É um longo capítulo de 37 versículos que eu quero ler para você agora, até chegarmos no versículo 30. Eu estou usando aqui 3 Bíblias para responder essa pergunta. Eu vou ler o texto na Nova Versão Internacional. Vou usar aqui as repartições que a Bíblia Palavras-Chave usa para esse texto, que é uma Bíblia que eu indico para quem quer fazer um estudo mais profundo. E vou usar uma Bíblia comentada, que é a Bíblia Shed. A linguagem, vou ler na NVI, vou fazer uma análise na Bíblia de Estudo-Chave, que a linguagem dela é Almeida, Revista e Corrigida, e vou ler os comentários do Shed, que usa a linguagem Revista e Atualizada do Brasil. Beleza? Vamos lá? Seguinte, em primeiro lugar, você tem que considerar que o capítulo 13 não trata de um assunto só. São 4 assuntos que algumas Bíblias os dividem de maneira fenomenal. Por exemplo, a Bíblia de Estudo-Chave fez a divisão, uma boa divisão desse texto. Como eu disse, a literatura apocalíptica não é fácil de entendimento. E por 2 motivos que a gente estuda na teologia, na exegese, aliás, que é o fato de que, aliás, toda a Bíblia, toda a literatura bíblica faz isso, mas a literatura apocalíptica não deixa muito claro aonde ele está falando para o interlocutor original e aonde ele está falando para nós. Aonde ele está falando do tempo do interlocutor original e quando ele fala para nós. Mas esse texto aqui, por exemplo, o que a Bíblia-Chave fez, os editores fez, nos dá um sinal, nos ajuda, né? Não fique constrangida de sempre procurar ajuda. Não somente com o seu pastor, mas a gente tem muito conteúdo, nós temos muitos livros, muitas Bíblias que nos ajudam
a estudar. Então, eu vou estudar aqui como se você estivesse estudando na sua casa. Então, para você estudar em casa, seria muito bom, um estudo mais profundo. Você tem alguns comentários bíblicos. Eu tenho aqui um comentário, eu tenho vários, mas vamos imaginar que seja você estudando. O que eu indicaria? Tenha uma Bíblia de estudo, tenha uma Bíblia em várias linguagens e leia a Bíblia inicialmente, o texto que você está estudando, na linguagem mais próxima da sua realidade. Então, por isso que nossa igreja usa a NVI, que eu acho a NVI uma linguagem muito próxima da nossa realidade. Nós lemos ela publicamente. Eu vou ler ela agora porque nós vamos fazer um estudo público. No entanto, é bom que você tenha uma Bíblia numa linguagem mais antiga. Nós estudamos isso alguns dias atrás na Escola Bíblica Discipuladora, sobre estudar a Bíblia. Essa Bíblia que eu tenho aqui da linguagem mais antiga é a linguagem mais conservadora, não é conservadora, mais próxima dos originais grego e hebraico, é a Revista e Corrigida. Depois vem a Revista Atualizada, vem essas Bíblias, né, de linguagem intermediária, que tenta ser fiel ao texto original, mas tenta se aproximar do interlocutor também. E tem as Bíblias com a linguagem mais próxima de nós, né, hoje, mais longe dos textos originais, mas que é tradução também, como, por exemplo, a Bíblia que a gente gosta muito de usar para as crianças, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Vamos lá? Aqui, na Bíblia, nessa Bíblia de estudo, que chama Bíblia de Estudo-Chave, ela vem o texto bíblico em revista corrigida e ela vem o léxico, em grego e hebraico, ou seja, várias palavras do texto vêm sublinhadas para você olhar o sentido original dela lá no seu léxico. Aqui, o versículo 30 não tem nenhuma palavra sublinhada, ou seja, para eu te dar uma resposta mais acertada sobre isso. Porém, vamos lá. Como eu disse, ela está dividida em... Aliás, ela dividiu os tópicos, são 4 tópicos. O sermão profético, o princípio das dores, de 1 a 13. Jesus está falando de um assunto. O sermão profético continua a grande tribulação, do 14 ao 23. Jesus continua falando do mesmo assunto, mas faz uma transição para um assunto mais largo, mais genérico, maior. O sermão profético continua a vinda do Filho do Homem. Jesus já faz um apontamento apocalíptico, ele vai até a segunda volta, a segunda vinda de Jesus, a sua volta, né? E qual é o nosso papel, como é que nós demos, o que nós precisamos fazer, que eles precisavam e nós precisamos fazer enquanto a vinda de Jesus não se concretiza. Vamos lá. O texto vai dizer o seguinte, então. Capítulo 13. O sinal dos tempos, o fim dos tempos. O sinal do fim dos tempos. Quando eles ainda estavam saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal de que tudo está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, porém, ainda não é o fim. Verso 8. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que foi dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo.
O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível do lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos mestres e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Verso 24. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está no fim, está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Verso 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena o porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Amém? Então, o texto começa com uma pergunta dos discípulos para Jesus, né? E ele termina, aliás, começa com uma afirmação. Começa com os discípulos com Jesus no templo, e eles olham para o templo e veem, nossa, Jesus, Pai, Deus, aliás, Senhor, olhem essas pedras, mestre, olhem essas pedras, que construções, que edifícios. Eles ficam maravilhados. Os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, são lá da Galiléia, um lugar simples, com paredes pequenas. A construção do templo é uma construção suntuosa, maravilhosa, uma construção enorme. E isso nos deixou maravilhados com o tamanho e com a grossura daquelas paredes. Mas aí Jesus responde, né? Não ficará pedra sobre pedra. O texto começa com essa dinâmica, com esse diálogo de Jesus com seus discípulos dentro do templo, então de frente ao templo, e termina lá no Monte das Oliveiras, com Jesus sentado com seus discípulos, e ele falando, vigiem. Vamos lá. Como eu disse, essa Bíblia aqui de estudo reparte o texto em 4 perícopes: o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a vigilância. Vamos lá. A primeira parte, essa parte que os discípulos estão no templo, vêm as pedras e Jesus diz que não restará pedra sobre pedra. E aí eles perguntam, né? Eles ficam assustados com essa colocação de Jesus,
E eles perguntam para Jesus, então, no versículo 4, quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todas essas elas estiverem para se cumprir? Quando é que isso vai acontecer? Eles olham para aquela situação nos outros textos, nos textos sinóticos, em Mateus 24, por exemplo, o termo que Mateus usa a pergunta que ele usa é: e quando acontecerá o fim? E aí um comentarista vai dizer o seguinte: eles ficaram tão maravilhados com aquela construção, e quando Jesus diz que aquela construção será derribada, eles pensaram, né, para derrubar isso aqui só quando for o fim mesmo. Essa primeira parte aqui, do verso 1 ao verso 13, especificamente, eles estão falando de um momento, Jesus está falando de um momento histórico, de uma situação histórica que acontecerá, que aconteceu, deixa eu achar aqui para vocês, em 70 depois de Cristo, tá? Resumidamente, olha o que Shed diz. Este capítulo que se inicia, chamado por alguns de o Pequeno Apocalipse, recebe boa ampliação no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 21 de Lucas e em Apocalipse. As verdades aqui reveladas não foram dadas para responder a todas as perguntas acerca do futuro, mas para encorajar os crentes a resistir ao mal, ficar firmes na perseguição e esperar sempre em Cristo. A destruição das pedras. Esse templo que eles conheceram, que eles estavam lá vendo, foi construído por Herodes em 19 a.C. E era uma das maravilhas do templo do mundo antigo, era algo suntuoso. E foi destruído por Tito e os romanos no ano 70 depois de Cristo, antes mesmo dele ser concluído. Ou seja, essa primeira parte aqui, Jeane, Jesus está falando de um momento histórico, de um ponto histórico, de um recorte histórico. Eles estão diante do templo, que tinha sido construído algumas décadas atrás, uma construção suntuosa, e Jesus já está prevendo que aquilo seria destruído. Que é também uma aferência, uma inferência ao fato de que o sistema religioso que sustentava a fé judaica seria também destruída. 70 depois de Cristo, né? Portanto, isso acontece, não ficou pedra sobre pedra. É importante você saber isso porque tem o verso 10, que muitas pessoas interpretam, muitos cristãos interpretam de maneira errada. Verso 10 diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. No texto sinótico, vai dizer o seguinte: e quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, lá em Mateus 24, ele vai dizer, ele vai ser mais enfático. Vai falar assim: quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então será o fim. Verso 14, olha só. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas o melhor texto para você entender isso é esse verso aqui, o 13, o 10 realmente do capítulo 13, porque ele diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Ou seja, muita gente usa esse texto para falar o seguinte: a gente tem que pregar o evangelho em todo mundo, porque quando todo mundo for evangelizado, todo mundo for alcançado, aí Jesus vai voltar. Nós podemos abreviar a volta de Jesus. Tem muita gente séria que acredita assim. No entanto, é um problema de exegese aqui. Como eu disse, no contexto imediato, Jesus está falando da destruição do templo de Jerusalém. E ele está dizendo o seguinte: antes que aconteça a destruição do templo, é importante que o evangelho seja pregado a todas as nações. Olha a anotação que o Shed faz aqui sobre o verso 10. Todas as nações, do grego, etne, gentios, você pode traduzir aqui não para nações, mas para gentios. O que ele está querendo, ele está comentando, portanto? Que os gentios ouvirão o evangelho e não apenas os judeus. Ou seja, antes que o templo de Jerusalém seja destruído, é necessário que não somente os judeus tenham contato com o evangelho, mas que os gentios também tenham. Ora, toda essa primeira parte aqui, ela acontece, ela
ela é consumada, está muito claro que ela é consumada antes do ano 70, e muitas dessas partes aqui da passagem estão presentes, por exemplo, no livro de Atos. Por exemplo, os próprios evangelhos que foram escritos, aliás, o próprio Novo Testamento que foi escrito nesse período aí, até 70 antes de Cristo, depois de Cristo, perdão, eles contêm informações de que, aliás, vários livros, cartas foram escritas já combatendo os falsos mestres, já combatendo os falsos cristos que se levantaram nesse período. Já havia nesse período, houve nesse período várias situações de guerra, de perturbação, mas não temo, não será o fim. Fique tranquilo, vai acontecer isso, nação se levantará contra a nação, mas ainda não é o fim. Isso é só o princípio das dores. Você vai ouvir falar de terremotos, lugar que haverá fomes, né? Ele vai dizer também, no verso 11, olha que fantástico. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, para vos entregarem, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Isso aconteceu. Lembra dos sermões que foram pregados em todo o livro de Atos? Pedro pregando, Paulo pregando, Estevão pregando, o próprio sermão de Pedro no capítulo 3, movido pelo Espírito Santo. Capítulo 4, quando ele responde aos doutores da lei, ele fala, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou. Ou seja, essa primeira parte foi toda cumprida antes do ano 70 depois de Cristo, e em 70 o templo foi destruído. Vamos lá. A grande tribulação, do verso 14 ao verso 23, Jesus já começa a falar de um outro assunto. Ele aumenta o quadro apocalíptico, ele alarga o quadro apocalíptico. O texto vai do verso 14 ao verso 23, que diz: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, ou seja, ele começa aqui a falar desses acontecimentos, são predições do verso 14 ao verso 23, de eventos posteriores, né, onde ele aumenta a abrangência da sua palavra aqui. Ele começa falando sobre quando vocês virem um sacrilégio terrível, provavelmente aqui ele está falando do que aconteceu no ano 70, quando Tito invade e destrói o templo. O Shed vai dizer o seguinte: pode ser que se refira aos ídolos do imperador que profanaram o templo em 70 depois de Cristo, ou talvez a uma futura profanação da igreja. Mas você pode então olhar de duas formas. Naquele contexto imediato, o templo sendo destruído e profanado, né, os deuses dos romanos foram colocados dentro do templo, ou então está falando aqui do que vai acontecer no futuro, a profanação da igreja, do templo de Deus, as perseguições que a igreja sofrerá. Começa uma transição. Toda essa parte aqui é uma transição. Ele diz, quem lê, entenda. E ele começa a falar, né, cuidado, porque a grande tribulação é um momento muito difícil. Quando estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar coisa alguma. A tribulação vai ser muito grande. Quem estiver no campo, não volte para casa, fique lá no campo. Olha que difícil será para as grávidas e para as que estiverem amamentando, porque as grávidas que estão amamentando não podem sair correndo do momento de tribulação. Orem para que esse momento de tribulação não aconteça no inverno, que você tenha que correr para o meio do mato, morra congelado no meio do mato. Porque eles são dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então, Jesus aqui já está predizendo, ele fez uma predição dentro da narrativa histórica, da destruição do Templo de Jerusalém, a pergunta que eles fizeram, mas ele vai além, explicando que no decorrer da história, os cristãos serão perseguidos,
no meio de toda a tribulação, serão dias difíceis para o povo de Deus. Aliás, serão difíceis para todas as pessoas por causa do mal que se espalha pelo mundo. Eu vou pular alguns versículos aqui. Ele fala, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Aqui, tanto o Shed quanto os comentaristas falam que, como eu disse, esse pedaço aqui é uma transição entre falar das coisas que virão no futuro, bem futuro, e das coisas que acontecerão antes de 70 ou até 70. Vai acontecer uma perseguição muito grande aos crentes. Isso aconteceu, está lá no livro de Atos, né? Houve uma perseguição muito grande aos crentes judeus e eles tiveram que sair correndo. Quando você lê lá no capítulo 7 de Atos, a morte de Estevão, e logo depois da morte de Estevão, a perseguição apertou e os judeus cristãos tiveram que ser dispersos. E, ao mesmo tempo, ele está falando da perseguição que a igreja sofrerá e o que vai acontecer no mundo durante períodos de tribulação. Versículo 24, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Aí ele já está dando um salto. Olha como é que é difícil a literatura apocalíptica, mas não é impossível. Ele está dando um salto para uma nova realidade. A realidade histórica dos seus discípulos, mas na realidade futura, quando isso tudo vai acontecer. O verso 22 fala de engano, né? Da possibilidade de sermos enganados, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. É comum, sempre foi comum na história, e Jesus está predizendo isso, pessoas que se levantam, se colocando no lugar de Jesus, ou mensagens que se colocam no lugar de Cristo. Jesus está fazendo uma alerta. Toda palavra, então, tem apontamentos proféticos, apontamentos apocalípticos, tem alertas, cuidado com isso e cuidado com aquilo, né? E aí o texto continua. Essa transição, Jesus está falando inicialmente, portanto, até o ano 70, do 14 ao 23, essa transição, a grande tribulação. E aí, o versículo, olha só, Jane, essa palavra toda, não sei nem quantos minutos que eu já estou falando, só para chegar no versículo 30, que aí do 24 ao 31, ele começa a falar sobre a vinda de Jesus, né? O início das dores, a destruição do templo, a grande tribulação, o período de tribulação, de sofrimento, mesmo com a igreja presente no mundo. Porém, ele faz uma promessa. Lembra que todo texto apocalíptico não tem o objetivo de confundir, toda a literatura apocalíptica não tem o objetivo de ensinar minuciosamente o que vai acontecer no futuro, mas tem o objetivo de encorajar. Quando ele começa a falar, então, da vinda do Filho do Homem, ou seja, da parousia, da segunda vinda de Jesus, é uma palavra de encorajamento para todos nós. Diz assim, verso 26, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo. Ou seja, todo esse quadro pintado, como eu disse, é um quadro apocalíptico, está para alertar os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, daquele tempo até os dias atuais, de que ele breve virá. Que você não precisa ficar assustado com as coisas que estão acontecendo. Não fique assustado com o coronavírus. Está predito que momentos de tribulação acontecerão. Mas perseverem até o fim. Não desistam, porque os que perseverar, o que suportar a tribulação, o que suportar a perseguição, o que suportar as dores, será salvo. E aí, ele diz, os céus e a terra passarão, verso 31, aliás, verso 30, que é o texto que você quer. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. De que geração Jesus está falando aqui? Qual é a inferência que Jesus faz aqui nesse verso 30? 13, 30.
O cumprimento das profecias relativas à destruição de Jerusalém foi visto pela geração contemporânea de Jesus. Ademais, por mais que demore a volta de Cristo, sabemos que os crentes que morreram não desaparecerão. Aguardarão seguros pelo dia da sua vinda e pela ressurreição dos justos. Esse é o comentário do Shed, que quando ele faz referência a essa geração, ele vai nos dois contextos que eu estou expondo para vocês. No contexto da destruição do Templo de Jerusalém, esta geração, do contexto de todas as gerações até que Cristo volte. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Como é que você pode interpretar aqui? Essa geração, vocês não vão morrer, ou seja, muitos ainda vão ver a destruição do Templo de Jerusalém. Ponto. Segundo, quando ele fala que não passará essa geração, ou seja, quando Jesus veio, ele fundou a sua igreja, e aí, nessa geração, nesse tempo da igreja, todos vão ver essas coisas acontecendo. E ambas as interpretações estão corretas. O fato de que os seguidores de Jesus, alguns acabaram vendo a destruição do Templo de Jerusalém, ali no início, e que a igreja estará presente vendo, como nós estamos agora, vendo as tribulações, vendo os terremotos, vendo as guerras, e a igreja prevalecendo. E aí termina o verso 31, Jeane. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Resumidamente, eu e você estamos vendo, nós somos essa geração. Os discípulos lá de Jesus, fizeram essa pergunta para Jesus, Pedro, Tiago, João e André. João, quando aconteceu a destruição do Templo de Jerusalém, ele estava vivo ainda, né? Ou seja, João era mais novinho aqui, provavelmente. Muitos discípulos de Jesus presenciaram um acontecimento apocalíptico que foi predito acontecendo. E nós, os eleitos, o povo de Deus, estamos vendo as coisas acontecendo, as palavras de Jesus se cumprindo. Tudo isso para dizer o seguinte, Jeane, coragem, não esmoreça. Toda palavra apocalíptica tem esse objetivo de nos encorajar. Foi o que eu disse no início e eu termino dizendo agora. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Eu os asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Amém? Que Deus nos abençoe. Como eu disse, a literatura apocalíptica não é fácil. Tentei fazer um resumo que ficou gigante. Aproveite. Glória a Deus pela vida de vocês. E quando chegarem mais perguntas, a gente vai conversando sobre elas. Não é um assunto fechado, como eu disse. Ele é um assunto difícil que você pode pesquisar mais. Eu tenho vários comentários que eu posso mandar para você pesquisar mais. Um abraço. Abraço a todos. Deus abençoe.